Olá para todos, de volta aqui ao nosso curso de Revit Architecture, na seção de paredes. Lembrando que nós estamos vendo não apenas paredes, mas conceitos mais amplos sobre a teoria do próprio Revit. E nas aulas anteriores nós construímos paredes inclinadas, né? E vimos como usar massas para criar moldes em cima dos quais construímos as nossas paredes, sempre de faces paralelas. Só recapitulando rapidamente, a gente criou essas massas através de massa e terreno, utilizando massa no local ou colocar massa aproveitando geometrias já prontas no Revit. E a outra opção seria através do menu início, componente, modelar no local, e aí a gente usava aqui a opção massa, ok? Nesta aula nós vamos aprender a moldar, no caso nosso específico paredes, né? Mas como eu disse na aula anterior, servirá para todo tipo de elemento no Revit. Vamos aprender os principais instrumentos de modelagem do elemento em si e não de um molde. Já vimos aí extensivamente que todo elemento do Revit pertence a uma determinada família. E neste caso aqui, onde nós já estamos modelando o objeto em si, nós já temos que definir a família a qual ele pertence, que no caso nosso é uma família de paredes. Ok? Recapitulando aqui, eu fui lá em componente, modelar no local, e aí eu escolho a categoria a qual esse elemento pertence. Vou selecionar paredes, clico em OK. Quando eu seleciono paredes, automaticamente ele já vai criar um conjunto de parâmetros mínimos que esse objeto tem relacionado com a categoria a qual ele pertence. Nós vamos ver isso lá para frente. Por enquanto vamos estudar os métodos de modelagem. Ok, paredes. E aqui eu escolho um nome aleatório para esse elemento que eu estou modelando. Lembrando que não apenas um elemento, né, uma massa específica, que eu vou confundir um pouquinho as teorias, né? Não apenas um volume recebe esse nome, um conjunto de volumes que eu criar aqui, ao final, quando eu concluir esse componente, que eu clicar aqui em concluir modelo, aí ele estará terminado. Por hora vamos estudar aqui os processos de moldagem, que são esses processos aqui em cima. Vamos começar pelo mais elementar, que é extrusão. Pessoal que já está habituado aí com CAD, sabe que é simplesmente desenhar uma superfície, como vemos aqui nesse desenho, nessa ilustração, e aí eu peço uma extrusão, ele cria um sólido através de uma geometria paralela à seção criada. Vamos fazer um exercício simples, eu entro em extrusão, e aí eu vou criar uma superfície, através dos processos de desenhos que a gente viu. Vou criar uma superfície qualquer, através de linhas, que eu estou fazendo apenas exercício, então não estou ligando muito para tamanho. Eu posso criar qualquer geometria, desde que seja uma seção fechada. E aqui durante a criação, eu não observei, eu comecei do desenho novo, eu estou começando aqui no nível do terreno. E aí ele coloca aqui, reparem que por eu estar com o terreno ativo, essa estrutura, essa parede no caso, ela está vinculada, ela pertence ao nível do terreno. Ok, aqui eu estou dando uma extrusão de 25 centímetros, vamos colocar uma extrusão maior aqui, de 2,10, que é o final da extrusão. E o início está no 0,0, que é o nível 0, no caso o nível do terreno. Uma vez criada a extrusão, eu clico em OK. E aí eu terminei o objeto, essa primeira massa, tá ok? Que faz parte do conjunto todo que eu estou modelando, mas não terminei ainda aquela massa, chamado paredes 1, aquele molde, aquele elemento chamado paredes 1. Se eu for aqui no 3D, na casinha, eu vejo que a minha primeira massa já está criada. Essa massa que eu criei é uma massa física. Vou pedir aqui sombreado com arestas, para ficar mais fácil de visualizar. Essa massa que eu criei é uma massa que eu chamo de massa física, uma massa existente, uma massa sólida. Uma vez que ela esteja desenhada, aparecem essas alças aqui, onde eu posso manipular até aleatoriamente essa massa, esticando, encolhendo,
tá? Mas aqui sem parâmetros de medida. Em projetos técnicos eu diria que é raro fazer essas alterações através de alças, exatamente pela falta de precisão e a inexistência de medidas, ok? Mas é uma possibilidade do software. Bem, existe uma outra forma, que é um sólido vazio, né? Um sólido de subtração. Eu estou aqui ainda dentro do editor, né, de componentes do local. Então os meus menus aqui eles estão todos modificados, ok? Importante aqui, se eu quiser editar a seção, eu clico aqui em editar extrusão. Tá, ele cancela o concluir da extrusão e volta à seção caso eu queira fazer alguma modificação na massa. Eu posso, por exemplo, substituir essa linha aqui por um arco. E aí, quando eu concluir novamente essa massa, ele retomou as características do sólido original de extrusão, porém com a nova seção. Como eu ainda estou no status de modelagem, ainda não concluí o modelo, os meus menus estão modificados. Se eu for lá no início, ele continua lá com as opções de modelagem. E aqui, como eu falei, eu criei um sólido físico, né, um objeto sólido, mas eu tenho a opção também de criar formas no vazio, tá, através dos mesmos processos. Eu poderia criar uma extrusão de vazio, por exemplo. Vou voltar lá na planta do terreno onde eu comecei, onde eu tenho meu sólido aqui criado. Eu vou criar, por exemplo, um círculo aqui dentro. Aqui ele já está com os mesmos parâmetros, né, de extrusão, de altura. Quando eu clico em concluir agora, ele criou um outro sólido, só que um sólido de subtração. Se eu for lá no 3D agora, eu não vou ver porque eu estiquei, né, aquele objeto, né, esse original. Tá, mas aqui se eu pegar essa alça aqui e passar lá, clico fora, então eu criei um furo. Mas essa concepção de sólido vazio ela é diferente do AutoCAD, porque no AutoCAD eu perfuro a peça, né, e esse sólido, né, de subtração, sólido vazio, ele deixa de existir, né, passa a ser um conceito geométrico na própria peça. Aqui, por exemplo, eu posso continuar manipulando. Aí eu tenho não mais um furo passante, mas eu tenho um furo raso aqui na peça, né? Então eu posso fazer diversos tipos de subtração e continuar tendo o poder de manipular. Eu posso vir aqui, por exemplo, editar essa extrusão, né, e, por exemplo, aumentar o diâmetro dessa circunferência. Quando eu concluo essa peça, ela continua com as características do sólido e aumentou o furo. Tá, okay? Então isso me dá um grande poder de manipulação, né? E esse tipo de objeto, sólido vazio, um exemplo que a gente já viu é quando a gente edita a parede, coloca uma abertura em parede. Tá? É um tipo desse sólido vazio, onde eu vou poder arrastar. Um outro tipo, por exemplo, é um shaft de ventilação, de instalações ou da própria escada, né, de um edifício. Você pode arrastar esse elemento através da edificação e o furo de todas as lajes vai se arrastando junto com ele, porque na verdade eu não furei a laje. Eu criei um sólido vazio, né, uma forma vazia, um sólido de subtração, que continua sendo uma entidade e aonde ele vai cortando, ele vai causando o mesmo efeito. E aí, finalmente, quando eu fiz todas as formas, eu podia adicionar outros sólidos, outras formas vazias aqui. E uma vez que eu montei o sólido, né, no caso aqui uma parede, né, lógico que aqui estamos falando de uma parede bem maluca, né, eu clico em concluir modelo. E efetivamente agora, se eu clicar aqui, ó, ele é uma parede chamada parede 1. Tá, ok? Reparem que, no entanto, essa parede, né, esquisita aí que eu criei, ela não tem todas as propriedades de uma parede. Tá? Porque ela foi moldada no local. Então ela não tem, por exemplo, ela continua sendo delimitador de ambientes, ela não tem ponto inicial, ponto final, né? Uma parede modelada no local, você não consegue vincular a um pavimento, que você mude o nível e automaticamente ela mude sua altura. Né? Aqui, por exemplo, eu não tenho materiais aderidos aqui. Né? Esses materiais deveriam ter sido
definidos durante a execução. Eu vou simular aqui, por exemplo, agora componente, modelar no local. Vou construir uma outra parede. Ok, chama parede 2 mesmo. Eu poderia criar agora, vamos fazer um modelo um pouquinho mais realista, né? Poderia criar uma extrusão, ainda dentro da extrusão, uma parede. E um detalhe apenas, é que apesar de que eu falei que nós podemos criar paredes com seções qualquer, quando eu estou usando extrusão, eu estou usando elementos lineares, né? Continuo tendo faces paralelas pela condição do comando extrusão. Ok? E reparem que aqui durante a execução desse elemento, dessa primeira massa que faz parte dessa parede, né, eu posso aqui sim escolher o material. Ok? Então posso vir aqui escolher a categoria, por exemplo, alvenaria simples. Vamos ver como é que está a renderização dela. Está ok. 2:10. Quando eu clico aqui em concluir, aqui eu concluí essa massa. Vou deixar o mouse aqui só para ficar um pouquinho mais robusta. Aí olha lá, ele já assumiu uma forma de material. Se eu pedir aqui realista, reparem que agora ela já tem a configuração de uma parede, porque o material ele foi aderido na massa. Tá ok? Um componente moldado no local, ele não vai ter todas as propriedades depois de selecionado. Para mudar as propriedades desse elemento, eu teria que selecioná-lo, clicar em editar, no caso aqui uma extrusão. Eu não concluí o modelo ainda, vou concluir o modelo. Então se eu clicar no objeto agora, ele não tem todas aquelas características de uma parede comum, certo? Mas cada elemento em si, eu posso editar no local. E no caso aqui, uma extrusão, então eu queria editar extrusão. Aí sim eu poderia trabalhar, mudar o material e outras características aqui da massa componente do elemento parede. Ok? Acho que ficou bem entendido, né? Esse primeiro processo, né, que é o processo de extrusão, um processo mais simples, mas a gente aproveitou para ver aí os detalhes de modelagem em si. Ok? Então vamos ver agora os demais processos. Nós vamos voltar diversas vezes a essa tarefa, né, de modelagem. Então nós estamos aqui dando uma introduzida no conceito de modelagem e vendo os principais processos de modelagem. Tá? Mas ao longo desse curso nós vamos várias vezes voltar a esse elemento. Aí nós vemos sim minúcias do processo de modelagem em si. Ok? O próximo processo de modelagem que a gente vai ver é o processo de mescla. Tá? Vamos aqui em modelar no local. Entro aqui em paredes. Ok. Voltei à parede 1 porque eu apaguei todos os sólidos, né, todas aquelas massas que eu fiz no exercício anterior. Clique em OK. Eu vou entrar aqui no processo de desenho novamente. Né? O menu início se transformou. Então eu vou aqui usar a segunda opção, que é mescla de sólido. A mescla de sólido é o exercício que a gente já fez na aula anterior, né? Quando fizemos aquela vidraça inclinada. Eu desenhei uma seção na base, desenhei uma outra seção, né, fechada no topo e pedi para ele criar uma forma sólida unindo essas duas faces. Ok? É exatamente o que a gente vai fazer. Então são dois processos, um é a criação da base e outro é a criação do topo. Ele começa sempre, vou clicar aqui em mesclar, né, em editar a base e depois eu clico em editar o topo. Um detalhe importante sobre esse comando é com relação ao nível de referência. Tá? Ao contrário do exercício anterior, eu antes aqui tornei corrente o nível térreo para efetuar o desenho. E uma vez que o comando está iniciado, né, eu não consigo mudar o meu plano de trabalho atual simplesmente clicando aqui. Então vou fazer um exemplo para não ficar muito teórico. Eu vou clicar aqui no comando retângulo, né, vou construir uma parede como se fosse um muro de contenção. Tá? Então vou fazer uma parede aqui, a base dela vai ter 50 centímetros, tá? Não estou me importando muito com o comprimento, ela tem 50 centímetros de base. Então editei a base, beleza. Agora eu vou editar o topo.
né? Clico em editar o topo. Mesmo que eu mude aqui para pavimento 1, se eu desenhar aqui um outro retângulo sobre esse, né? Aqui vai ter o topo com 25 centímetros. Se eu for lá no 3D, tá? Reparem que, embora eu tenha mudado o meu plano de trabalho aqui, teoricamente, né? Na verdade ele não se alterou. Para que eu construa esse topo em outro plano de trabalho, eu preciso ir aqui nesse botão, ó, definir o plano de trabalho. Tá, ok? Então eu vou definir, agora aqui eu vou mudar para o pavimento 1. Ok. E agora sim, ó, aquele objeto que eu ainda não concluí, ele agora foi para o pavimento 1. Tá, ok? Eu tenho ali as duas seções, a seção da base e a seção do topo. E aí sim eu posso concluir esse primeiro elemento, né? Da mesma forma eu poderia selecionar aqui já, e devo até selecionar o material. Vamos usar aqui esse alvenaria pedra para diferenciar. Ok, eu escolhi o material deste primeiro sólido que faz parte do conjunto da parede que eu estou modelando. Ok, uma vez que eu concluí a base e o topo, eu clico aqui agora em concluir modo de edição. E aí eu criei a minha parede de contenção, reta de um lado, ok, e inclinada do outro. Da mesma forma, eu posso aqui manipular através das alças, não é comum, tá, pela falta de precisão de medidas. Nesse caso, nós já fugimos aí das paredes com faces paralelas, que era a nossa proposta inicial, né? E, só para complementar, eu ainda não terminei de desenhar esse conjunto parede. Tá, ok? Eu poderia vir aqui no início, né, e desenhar um outro sólido de extrusão. Eu vou definir aqui como vou voltar ao pavimento térreo, onde começamos, né, e posso, por exemplo, desenhar aqui, vamos simular aqui um pilar, né, como se fosse um pilar de sustentação. Aqui eu desenho um sólido de extrusão. Tá, eu vou usar aqui 3 metros, final da extrusão no 3 metros, clico em concluir, ok, e quando eu clicar em concluir o modelo, agora esse conjunto inteiro, ó, reparem que o todo, né, aquele paredes 1 que eu comecei a modelar, formado por dois sólidos, um de mescla e outro de extrusão, ok, ele compõe esse sólido chamado paredes 1, né? Esse elemento do Revit chamado paredes 1. Então, quando eu for fazer tabelas, né, esses elementos vão ser tratados, embora eles tenham características diferentes, né, eles são tratados como um elemento único pertencente a uma entidade que eu criei chamada paredes 1, que pertence à categoria de paredes. Ok? Então, vista essa teoria inicial de modelagem, né, continuamos aí na próxima aula os outros processos de modelagem. Não deixem de praticar cada exercício que você for assistindo. Isso é muito importante para você se familiarizar com o software e adquirir prática na hora da modelagem. Ok? Até a próxima.